Vou explicar aqui agora como a gente implementou essa questão da estrela, o algoritmo da estrela. Ela, ela dá vários dados aqui, distâncias diretas, euclidianas, que são heurísticas, e aqui as distâncias reais de pontos a pontos de metrô dos metrôs de alguma parte do metrô de Paris. Uma coisa aqui que a gente já faz, a gente decidiu abordar esse problema, que tem uma dificuldade nesse problema que para cada troca de estação eu vou perder 4 minutos. A questão diz aqui, o tempo de gasto para trocar de linha da mesma estação é 4 minutos. Então se eu estava no azul e vou para o amarelo, eu gasto 4 minutos. Então a gente decidiu representar isso como 4 cores. RGBY em inglês, né? Red, Green, Blue e Yellow, para vermelho, verde, azul, amarelo. E uma cor J de Joker, Coringa, que a gente colocou para ser o estado inicial, mas eu vou detalhar isso melhor depois. A gente vai guardar os estados numa quádrupla. Essa quádrupla vai ter o custo, né? O custo, o nó atual, o nó pai e qual linha do metrô ela tá, né? Tipo assim, sei lá, 3, E5, E6 e Y. E a gente tem uma fila, né? A gente vai processando, tem que gerar, a gente vai processando um estado de cada vez e vai gerando novos estados, né? Nessa geração de estados, a gente a gente usou como prioridade assim para qual nó vai ser processado, né? Que o algoritmo de a estrela usa é uma heap mínima. Então a fila de prioridade vai pegando os menores custos e vai desenvolvendo eles primeiro. E para calcular esse custo a gente usou a função que a questão deu, né? Uma função que vai ser composta pelas essas duas funções, que a função h, que é a heurística, que é as distâncias euclidianas, que são essas, que do nó atual para o nó final, e a distância real, que é do nó para o próximo nó. Então aqui a distância lá de E1 para E2, distância E2 para E9, então é como se fossem as arestas. E isso vai definir o custo. Uma coisa que a gente fez como a gente vai ter que somar esses 4 minutos aqui do tempo do gasto de trocar de linha e tudo, a gente decidiu transformar essa distância real para a distância em tempo, em minutos. Então, por essa aqui ser uma distância heurística, a gente não sentiu a necessidade de trocar, de converter também para minutos. Então a gente deixou uma distância desses valores mesmo, porque, enfim, não tem grandeza. Então, como aqui está em quilômetros de distância, acredito que está em quilômetros de distâncias, e a distância, a velocidade média é 30 km por hora, 30 km por hora são meio quilômetro por minuto. Então, se faz 10 km e é meio quilômetro por minuto, então são 20 minutos. Então, a gente dobrou esses dados todinhos, aqui, das distâncias reais. E a gente guardou, a gente fez duas estruturas de dados à parte. Uma que é a parent, que é um mapeamento que vai guardar os nós pais para construir o path. E também vai guardar a linha anterior. Isso é também para construir o path, né, para construir o caminho, mas também para evitar processar um estado de novo, né? Então, se um nó ele for parent, que se a gente processar um nó que ele já tiver sido parent, então significa que ele já foi processado. Então a gente não precisa processar ele de novo, porque a gente já achou a melhor solução para ele, para aquele nó. E esse parent vai ser importante também, porque para a gente armazenar as trocas de linha, né? Então, por exemplo, aqui tem, por exemplo, eu venho E1, E2, E9, né? Então eu estava aqui, teve essa distância de 20 minutos e teve a distância do E2 para 9, E2 para 9 que deu 20 minutos, né? Que é o dobro. Então, teoricamente seria 40 minutos, mas teve a troca de linha, então seriam 44 minutos. Então, para guardar essa informação, porque o E2 ele tem tanto o amarelo quanto o azul. Então, o E2, beleza, se eu disser só E2 é 9, bom, mas ele pode ter vindo do E10. Então,
é importante a gente guardar a informação dos pais e de onde, qual linha ele estava antes. Então, por exemplo, eu guardei o E2. Então, o pai do E2 é 1 e estava no azul. Então, se eu quero ir para E9 que está no amarelo, ele vai ver que azul é diferente de amarelo e vai somar 4. Então, esse foi o nosso jeito de processar essa transferência de linhas. Então, aqui eu peguei um exemplo. Eu vou explicar um exemplo passo a passo. Eu vou explicar só um passo a passo e o outro eu vou mostrar só o resultado, né? Porque senão uns passo a passo iam ficar bem complicados, né? Porque ia demorar muito o vídeo, mas não quero estender muito. Tá, mas explicando uma coisa que eu não expliquei, do J. O J é uma solução que a gente teve para resolver um problema de ambiguidade. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer o trecho E2, E9. Sendo que E2 tem a parte azul e a parte amarela. Mas como é que a gente vai saber se E2 estava no amarelo ou no azul? Então, a gente decidiu desconsiderar esse caso. Então, a gente vai sempre considerar, por exemplo, E2 e E9 vai sempre no melhor possível. Então, nesse caso, E2 e E9 seria amarelo. Então, ele não gastaria os 4 minutos a mais iniciais. E E2 e E1 também, ele estaria no azul. Então, não consideraria os 4 minutos iniciais. E para isso, a gente criou o J, que é o Joker, que se eu trocar de linha de J para qualquer uma, não vai gastar os 4 minutos. Então, essa é a utilidade do J. Então, aqui está a função G, que são as distâncias reais, e eu já sublinhei quais a gente vai usar assim, para ficar mais fácil os números. E aqui está a função heurística, que é a distância do nó atual para o nó final. Aqui a gente vai fazer o algoritmo da estrela do E1 para o E4. Então eu quero sair daqui e vir para cá. E aqui está o processamento do algoritmo, passo a passo. Então, na primeira iteração, ele vai ver o custo de E1 para E4. Ele vai inserir o E1 na heap. Então, só tem ele. Então, vai processar ele mesmo. O custo dele vai ser a distância. Como não tem distância real ainda, ele não percorreu nada, não acumulou nada. Então, só vai ter a distância euclidiana. Então, 24.8. Aí processei ele. Agora eu vou processar todos os nós adjacentes a ele que não foram visitados. E no caso aqui é só E2. Então eu processei E2, vim de E1 e pelo caminho azul. E o custo acumulado, o custo dele vai ser 20 minutos mais a heurística, né? Que é somando o acumulado de G, né? Que é as distâncias reais, a distância real acumulada, mais a heurística, que é 14.8, que aí deu 34.8. Então, beleza. Por enquanto aqui não teve nenhuma novidade, né? Porque a gente só colocou um nó. Agora aqui a gente vai colocar 3 nós. A gente vai colocar E10, E3 e E9. Então, a gente tirou o E2 e vai processar E3, E9 e E10. Então, aqui ele já colocou em ordem ripificada, né? Então, eu coloquei E3. E3 vai ter 20 com 17, 37 mais 6.3, 43.3. E pelo azul, né? Que eles vieram pelo azul. Aqui, ó, E1, E2, E3. E aí, na próxima iteração, ele vai processar um E9. Se eu sair de E2 e eu estava no azul para E9, eu vou gastar esses 4 minutos adicionais. Então, vai ser 20 com 20, 40, mais o 4 da transferência de linha, 44, com 12.6, 56.6. Que esse é o custo. Aí agora a gente vai processar E10, que deu 20, troca de linha 24 com 7, 31, 31 com 16.7, dá 47.7. Então processei. E agora ele vai pegar o nó mais próximo. Então sempre que ele vai processar, sempre que ele processa um nó, significa que se ele não tiver sido visitado antes, se ele não tiver pai, se a gente não aguardou ele no array de pais, ou no mapeamento de pais, significa que a gente não achou a melhor solução para ele. Então, se eu processar E3 aqui, significa que não vai ter uma solução melhor para E3 saindo de E1. Então, qualquer valor que tiver aqui depois vai ser maior que 43.3. Então, enfim. Aí, continuando. Aí ele vai processar E3, beleza. E3. E3 vai gerar quem? E3 vai gerar E4, E13 e E9. Aqui.
Aí ele vai processar E4 49.6, que é o final, né? Mas ele não tá no topo da heap ainda. E ele processou E9, que é 56.6 que já estavam antes. E ele processou E13. Ele processou E9 de novo, porque tem duas soluções para E9, tem uma vindo por E2 e outra vindo por E3. A por E2 é 56.6 e a por E3 é 72.4, que é pior. E tem E3 aqui para baixo, que é 89.0, vindo trocando de linha pela vermelha. Aí ele vai processar E10, né? Vi que E10 não vai adiantar de nada. Ele vai processar a segunda menor. A segunda menor é justamente a E4, que é 49.6. E daqui vai. Aí é o que sobrou da fila. Aí, por ele ter chegado no destino, significa que se ele processou E4, pela primeira vez que ele processou E4, significa que é a melhor distância. Então, isso garante a sei lá. Enfim, ele é ótimo. E ele vai achar a solução ideal. E aqui embaixo tem o array de páginas, né, que a gente está guardando. E1, E2, E3, E10, E4, que são os nós que são processados, né? E1, processei, E2, E3, E10 e E4. E aqui são as distâncias acumuladas reais. Então, no caso E4, a gente consegue ver que dá para chegar em E4 com 20, com 17, com 12.6, que deu 20, 37, enfim, dá 49.6. Mas, por exemplo, é 10 eu tenho 20 com 7 com 4, que aí dá 31. Então essa aqui é a distância acumulada. E assim ele garante o 49.6 e ele consegue voltar por causa do array de pais, achar esse caminho aqui. E vou mostrar isso agora no código. Primeiro a gente tem uma função que é para trocar de linhas. Então eu vou dar o nó atual, o nó que eu quero chegar e a linha que eu quero chegar. E o que é que ele vai fazer? Ele vai olhar a linha anterior, né? Porque ele vai olhar o pai. Lembra que eu falei que o mapeamento de parent vai guardar a linha que ele estava e ele vai comparar. A linha que eu estava é diferente da linha que eu tô e diferente de J, né? Porque J não conta. Se sim, ele vai retornar assim para as outras coisas que vão usar. Esse update dist. Esse dist é um jeito mais otimizado de calcular as somas acumuladas reais. Então, ele vai dar o nó atual, o pai e a linha que ele está. Então, ele vai pegar o segmento atual, né? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero saber quem é a distância acumulada de E4, sei lá, de 1 até E4, vindo de E4. O que é que eu vou fazer? Eu posso pegar esse segmento E3, E4 e somar com a distância acumulada de E3 que eu tinha guardado, entendeu? Então é basicamente isso. Esse segmento dist é justamente a distância E3, E4. E aqui ele vai somar a distância do pai, que é 3, com a distância E3, E4. É bem simples, é como se fosse soma de ponto e vetor, né? Mas enfim. E se trocou de linha, ele vai somar o 4. Aí, se não for J, né? Então zerou. Aí beleza. Aí aqui a função H, né? Que só vai olhar no array. Eu passo dois índices string e troco para índice inteiro e vejo no array. Aqui a função de custo, que vai pegar a distância do pai e somar e tal, e ver com o segmento, enfim. E aqui é F, que é a junção das duas. Aqui estão os dois arrays, né? Tá a questão. Aqui tem as inicializações dos mapeamentos, dos hash maps. E aqui está o começo do algoritmo. Então a gente passa primeiro, como a gente seta que o pai do primeiro nó é ele mesmo, né? E J. E J significa que ele veio do J. E a distância, né, do nó vai ser dele para ele mesmo vai ser 0, que isso aqui vai ser importante. Aí a distância do nó para ele mesmo vai ser 0, né? A gente aqui inicializa a fila, calcula o custo e adiciona a primeira iteração, né? Que no caso do E1 a gente colocou 24.8, né? J, enfim.
que aqui esse corte vai ser só heurística, porque não vai ter a distância acumulada ainda, porque é o primeiro nó. Então, enquanto for diferente, ele vai pegar o topo da fila. Aqui ele está desempacotando em outras variáveis. E se não foi visitado, ele vai guardar no mapeamento de paz, vai atualizar o nó, a distância acumulada do nó, e aí beleza. Aí aqui ele vai criar a fronteira de estados. Então, para cada vizinho, né, para cada estado na fronteira de estados, se ele não tiver sido processado, ou seja, se ele não tiver paz, significa que ele não é processado, né? Eu já falei disso. Aí ele vai calcular um novo custo, vai arredondar e colocar para fila de novo, para heap. E no final, ele vai parar de executar quando for diferente. Então, ele não vai executar pro último nó. E aqui a gente dá a última executada pro último nó, né? Atualizando o que não foi atualizado. Coloca, ó, e aqui, essa parte aqui é para descobrir o caminho, né? A gente vai indo meio que coloca o fim e vai indo de trás para frente pegando os pais. Então vai adicionando no caminho e depois reverte. E é esse o código, vou mostrar aqui outras iterações. Essa aqui é 9 para E4, que, enfim, eu não sei se eu devo explicar ou não, mas eu vou só mostrar, porque eu acho que já valeu explicar esse do E1 para E4. Vou botar também E9 pro E14. Nossa, ele foi bem grande. Talvez assim eu devia mostrar. Não sei. Deixa eu pegar um menorzinho que fique melhor pra talvez comparar a resposta. E4 pro E12. E4 pro E12. Eu acho que vai ficar menorzinho. Espero. Pronto. Ele gerou muitos estados aqui, né? Porque provavelmente ele tava no meio do... Eu acho que assim dá pra ver já. Assim. Aqui ele gerou E4, aí gerou E3, E4, E5, E4, né? Que... Deixa eu pegar o... aqui. Ele tava em E4, aí gerou... Tem o E3, tem o E3, E5, E8... Então, por ele estar no meio, esse exemplo de ser no meio, teve muitos... Ele gerou muitos estados, a fronteira de estados é bem grande. E, enfim, aqui teve um problema de arredondamento, mas a solução continua igual. Então, acredito que é isso, solução. Deixa eu testar um caso bem doido. Da ponta até outra ponta é 11 até 14. Vamos ver aqui quantas iterações ele faz. Ok, teve outros problemas de arredondamento, mas aqui, vamos lá, é 11 para 14. Qual o caminho que ele faz? É 11 para E9, E9 para E3, E3 para E13 e para E14. Deixa eu pegar E11 para E7. Aqui mais um. Só para dizer que não fez. Aqui. Teve outros problemas de arredondamento, mas isso é besteira, né? Provavelmente somando com o flutuante desse problema. Mas só colocar uns arredondamentos. E beleza, o caminho que ele fez foi E11 para E9, para E3, para E4, E5, E7. E11, E9, E3, E4, E5, E7. Então ele fez esse caminho aqui. Tá de rosa. Aumentar aqui, ele fez esse aqui. Então esse foi o caminho que o algoritmo da estrela achou de menor distância de E11 para E7. Então, acredito que isso foi tudo que foi pedido. Enfim.